Posso orar? Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar nesta manhã, nesse início de tarde, Senhor. Venha nos consolidar, Senhor, na tua palavra, debaixo das tuas bênçãos e na tua presença. Pai, em nome de Jesus, Deus, dê capacidade, Senhor, a Cris, a Bruna, Pai, para desbravar, Senhor, a tua palavra nesse capítulo de Jeremias que vamos estar hoje compartilhando. Senhor, toma a direção de todas as coisas, dê entendimento, discernimento, abra nossa mente para aquilo que o Senhor quer nos mostrar, Senhor, neste momento, que nós possamos ser alimentados pela tua palavra que é viva, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Quer fazer a leitura, Bruna? Sim. O pecado só engana e destrói, capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com um estilete de ferro, com ponta de diamante está gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se recordaram dos seus altares e dos seus postes sagrados junto às árvores frondosas sobre os altos montes. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como igualmente os teus altos por causa do pecado, em todos os teus territórios. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus próprios inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz Yahvé: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar seu fruto. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas por meios injustos. Na metade de sua vida, elas o abandonarão e no fim ele acabará como um tolo. Jeremias pede socorro a Deus. Um trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Yahvé, esperança de Israel. Todos aqueles que te deixam serão humilhados. O nome dos que se apartam da tua pessoa será escrito no pó, porquanto desprezaram o Senhor, a fonte de água viva. Cura-me, ó Yahvé, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu adoro e louvo. Aos que vivem dizendo: onde está a palavra de Yahvé, que ela se cumpra? Mas não insistiu contigo para que afastasses a desgraça? Tu sabes que não desejei o dia do desespero. Sabes o que saiu dos meus lábios, pois está diante de ti. Não sejas motivo de pavor para mim. Tu és o meu abrigo e refúgio seguro no tempo da angústia e da adversidade. Que os meus perseguidores sejam envergonhados, mas que eu seja poupado. Que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traze sobre eles o dia da calamidade e destrói-os com total extermínio. A guarda do Shabat, o sábado. Assim disse Yahvé: vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá. Faze o mesmo diante de todas as portas de Jerusalém. Pregai-lhes:
Ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todo o Judá, e todos os moradores de Jerusalém que entrais por esta... Só um minutinho que meu alarme despertou aqui. Desculpa. Assim diz o Senhor, por amor à vossa própria vida, tende o cuidado de não levar cargas, nem de fazê-las passar pelas portas de Jerusalém no dia do Shabat, o sábado. Não leveis carga alguma para fora de casa, nem façais nenhum trabalho durante o sábado, mas guardai o dia de sábado como dia sagrado, como ordenei aos teus antepassados. Contudo, eles não me ouviram, nem me deram atenção. Agiram teimosamente e não desejaram ouvir, nem aceitar a correção. Se deveras me ouvirdes e me obedecerdes, afirma Yahvé, e não fizerdes passar carga alguma pelas portas desta cidade no sábado, mas santificardes este dia, não realizando nele trabalho algum, então entrarão pelos portões desta cidade reis e príncipes que se assentarão no trono de Davi, andando em carruagens e montando cavalos. Eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. E virão das cidades de Judá, dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, da planície, da região montanhosa e do sul, levando à casa de Yahvé holocaustos, sacrifícios, ofertas de cereais e incenso, além de sacrifícios de ação de graças. Mas, se não ouvirdes, deixando de sacrificar o Shabat, como dia consagrado, e transportando cargas, quando entrardes pelos portões de Jerusalém no dia do sábado, então atearei fogo às suas portas. Ele consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Amém, Senhor. Amém. Pode ir. Você vai conduzindo e eu vou comentando, se for necessário. Ativa o áudio, Cris. Esse capítulo traz diversos assuntos num capítulo só, né? Então, tive que fazer várias anotações aqui, quero trazer para vocês, compartilhar, na verdade, né? O início desse capítulo fala a respeito do pecado de Judá, né? O pecado que ele era impossível de ser apagado, né? Um pecado que os pecados já faziam parte do coração, faziam parte da casa, da família. Era um pacto, né? Um pacto impossível de ser cancelado. Então, naquela época, não tinha como redimir esse pecado de tão grave que ele era, estava profundo ali. A Bíblia fala sobre, né, tem aqui em duas versões diferentes dessa que a Bruna trouxe, né? Então, seria a versão número 2 e a número 3. Então, tenho uma que diz: está escrito com cisel de ferro gravado com ponta de diamante. Na outra está escrito com ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do teu coração. Então, a Bíblia traz referência de algo que é impossível de ser apagado, impossível de ser nivelado novamente, de ser colocado na condição original. Hoje é diferente. Glória a Deus, porque Jesus morreu por nós. Então, hoje nós temos, sim, como apagar esses pecados através do sangue de Jesus. Então, independente da profundidade, do grau de pecado que nós cometemos, hoje nós temos o sangue de Cristo, que ele é superior a qualquer tipo de aliança iníqua que a gente tenha feito no passado. Quando a palavra fala mais adiante a respeito de seus filhos, repetem seus filhos, né? Está escrito ali no verso 2. No verso 2 diz: até seus filhos adoram nos altares e nos postes dedicados a Azerá. Quer falar, Bruna? Pode dizer. Uhum.
Esses dois versículos me remetem a algo que já era naturalizado nas tradições familiares. Era como um pecado que, de tanto tempo que ele era cometido, já havia sido naturalizado na tradição da família. Porque ele fala, seus filhos se recordaram dos seus altares e dos seus postes sagrados. Como se recordasse, como se falasse assim, vamos trazer para a atualidade. Ai, lembra quando o vovô acendia a vela e orava lá naquele altar para aquele santo de tal? É como isso, algo que já estava naturalizado. Exatamente. Onde veio de geração em geração. Então, quando a Bíblia fala no verso 2 sobre os filhos, está dizendo, né? Não há nenhum tipo de código secreto para a gente decifrar, é muito claro, né? Então, os seus filhos repetem o pecado porque eles aprenderam em casa. É exatamente como você disse, é algo aprendido em casa. Então, essas crianças, os seus filhos, eles não conhecem outra verdade, eles não tiveram outra pessoa para se espelhar. Então, elas estão repetindo aquilo que elas receberam dentro de casa. Quando a Bíblia segue falando a respeito de postes dedicados a Azerá, debaixo de árvore verdejante no alto das colinas. Então, aqui eu quero trazer, né, uma explicação a respeito desses nomes, né, que nós temos dizendo Azerá. A Bíblia denuncia esse espírito imundo. Então, nós temos a referência do que se trata. Então, é um poste, né? Poste ídolo. São obeliscos, ou semelhante ao que nós temos hoje, muito comum, né? Nós temos os obeliscos, que já vimos em diversos lugares, né? Pontos específicos do mundo, né? E temos também algo que ninguém fala, mas também é representação dessa idolatria, de poste de Azerá, que é o famoso pau de sebo. Então, daí vai dizer, uau, Cris, pois é. Vou trazer aqui uma pesquisa, né, que foi feita. Então, nós temos, primeiro, o conjunto, né? Baal é o quê? Baal é o símbolo da promiscuidade. Então, se você jogar na internet, dar um Google e colocar lá a imagem de Baal, você vai ver, né, o símbolo lá de um bicho com chifres e com o órgão sexual exposto. E daí, se você coloca Azerá, você vai ver a figura feminina no formato de um poste, né, com o órgão sexual também bem explícito ali, né, uma cavidade. Então, é muito explícito. Se você dá um Google, você vai ter uma condição visual muito clara do que a Bíblia está dizendo aqui. Azerá, né, nós temos normalmente você vai ver que eles vão sempre estar um de frente para o outro, Azerá e Baal, porque é um conjunto, onde significa que o Baal é o deus da promiscuidade e Azerá, a deusa mãe. Então, por isso, eles vão estar sempre em conjunto. E quando nós vemos, na atualidade, os obeliscos, eles remetem aqui, né, a forma atualizada dos postes de Azerá. Então, nós temos aqui pau de sebo. Opa, virou aqui. O pau de sebo, ele foi importado para o folclore brasileiro do Nordeste com a chegada dos portugueses para a festa de São João e Páscoa. Ele representa a fertilidade masculina e é baseada nos costumes pagãos. Veio do Antigo Egito e remonta à tradição de edificar postes de pedra, madeira, obeliscos ao Baal. Representação de um falo. Baal, deus da fertilidade,
postes erguidos para agradecer por sua proteção e boas colheitas ou pedir favores. Então, isso foi cristianizado na Idade Média pela Igreja Católica, junto com a festa de São João. Então, nós temos, por exemplo, um que é muito famoso, na cidade do Vaticano, né? Então, trazendo isso para a nossa atualidade, na cultura do folclore, nas festas juninas, todo mundo sabe que é o pau de sebo. E lá em cima, no topo, tem um prêmio, que ninguém consegue pegar aquele prêmio. Depois, quando encerra a festa, que ninguém consegue pegar o prêmio, o que eles fazem? Eles tiram aquilo que está lá em cima, inatingível, né? E distribuem normalmente entre todos os participantes das festas, na forma de comes e bebes. Então, nós já estudamos em outras ocasiões, que todo pacto ele é celebrado ou com sangue ou com comida e bebida. Então, temos aqui, né, mais um tipo de pacto, de concretização de pacto através dos comes e bebes, representando no pau de sebo, que ninguém fala. Nós temos uma outra referência que está em Deuteronômio 16, verso 21. Deuteronômio 16, verso 21, que diz assim: jamais levantem um poste de madeira para azerar junto ao altar que edificarem para o Senhor seu Deus. Jamais levantem colunas sagradas para adoração, pois isso é detestável para o Senhor seu Deus. Então, temos aqui, né, a explicação sobre a Azerá, que é denunciada nessa parte, sobre os altares idólatras. Seguindo, nós temos aqui do verso 5 ao verso 8, do verso 5 ao verso 8. É uma busca, né, a busca constante em buscar no Egito o socorro contra Babilônia. Então, o Senhor está dizendo aqui a resposta, né? Maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. Então, a Bíblia traz para nós a referência comparativa de um arbusto solitário no deserto. Na outra versão, está nomeando como tamargueira, né? Na versão NVI fala de um jeito, mas na outra versão está nomeando como tamargueira. E essa é uma árvore, é um tipo de plantação de árvore que ela é resistente, olha só, ela é resistente à seca. Então, ela é símbolo de esperança, de resistência, ela supera desafios, ela usa uma seleção especial de sais expelidos por suas folhas para extrair água do ar. Então, veja, é uma árvore super resistente, que ela não se acaba com o calor, ela resiste ao climas, qualquer tipo de clima, né? Ali do deserto, a seca, ela não morre, porém ela é o quê? Como a Bíblia diz, é um arbusto solitário. Ela vive de si própria. Ela produz a sua própria água. Ela não depende de ninguém, ela se produz sozinha, se alimenta sozinha. Então, nesse contexto, Deus está comparando a resistência da tamargueira com a resistência humana de autossuficiência, de ser independente de Deus, de estar viva com seus recursos próprios, por capacidade própria e total independência de Deus. Isso
Isso remete a algumas pessoas, será que passa assim um filme na nossa cabeça quando a gente pensa sobre isso, né? Pessoas que batem no peito e dizem: eu sou um tal. Eu não dependo de ninguém, sou autossuficiente, eu posso, eu consigo, eu tenho domínio sobre toda a situação, né? E é uma questão de solidão. Pode, fala, Bruna. Isso me remete a algumas pessoas que tentam congregar, mas existe um espírito de resistência que faz com que a palavra ministrada, tudo ao redor, tire o foco da pessoa de se ligar à videira verdadeira, né? A fonte de água viva que vem de Deus. E daí a pessoa olha para o lado, não, mas essa igreja é assim, assim, assado, tal, tal, tal. Aí sai da igreja, vai ou em algum PG, ou ela por si própria quer se alimentar da palavra de Deus, não congrega, e isso que você falou, ela por si própria acha que tem o próprio alimento, que consegue se sustentar sozinha, ou confia na palavra de outras pessoas, palavras que são distorcidas, o evangelho distorcido através de outras pessoas, e que ao invés de incentivar a congregar, falam, não, não precisa ir na igreja. É verdade. E diz assim ainda, né? Tem um complemento, diz assim, não, Deus falou comigo que eu não preciso ir na igreja mais, porque eu posso adorar a Deus aqui de casa. Uhum. Né? Usa, isso é usar o nome de Deus em vão, dizendo que Deus falou, sendo que Deus não falou nada. Né? Cuidado com pessoas que enxergam o invisível, mas não enxergam o que está na cara. Então, quando Deus fala dessa comparação, ele tá referindo-se a pessoas dessa maneira, como a Bruna trouxe, pessoas que vivem na solidão, que não vê o bem em nada, são pessoas estéreis, pessoas que não dão frutos. Por quê? Para que ela vai produzir fruto? Né? Toda árvore, quando produz um fruto, ela produz para alguém comer aquele fruto, ela não se come. Ela não produz para ela mesma comer o fruto, é para alguém comer dela. E aqui essa referência Deus está trazendo da condição de isolamento, uma pessoa que tem. Eu mando na minha vida, espera aí, Deus, que eu vou te ensinar como se faz. Autossuficiência. Autossuficiência, sem dependência nenhuma de Deus. E quando nós vemos no verso 7, verso 8, daí nós já vemos o contrário. Nós vemos nós, glória a Deus. Sim. Dependência de Deus, dependência do Espírito Santo. Não retenha água, então a gente flui naturalmente, né? Flui naturalmente, segue o seu curso, tem uma raiz, né? Não se incomoda com a mudança de clima, se está frio, se está calor, não tem importância, porque tem água corrente que está passando por ali, né? Então é uma árvore que sempre está dando frutos, sempre vai ter, onde tem água, tem vida. Aonde tem água, tem vida. E onde tem vida, tem gente para comer. Porque se tem gente para comer, é porque tem vida. Então, é um ciclo. Então, nós somos essa árvore, porque nós estamos plantados junto a ribeiros. E eu glorifico a Deus, porque nós somos esse povo. Amém. A Pri trouxe hoje de manhã, na oração, Salmos número 1. E que delícia escutar, né? Salmos número 1, porque ele também traz um complemento para essa palavra, do verso 1 ao 3, que diz assim: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda de zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz.
Glória a Deus, que coisa linda. Hum. E daí nós seguimos no verso 9, né, que ele traz a referência. Deixa eu voltar aqui. Cris, Sim, pois não. só fazer uma observação aqui sobre essa última frase do versículo 8. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar fruto. Me chamou a atenção aqui, ó, não sofre de ansiedade. Nós vemos muitas pessoas sofrendo de ansiedade, porque falta depositar em Deus, em Yahvé, a confiança total de que Deus irá prover, Deus irá trazer a resolução de qualquer problema, de qualquer situação, quando estamos passando pelo ano da seca. E mesmo quando a gente está na seca, quando a gente está sofrendo com calor, que o que significa? As lutas, os momentos de prova, né? A gente não deixa de dar fruto, mesmo nesses momentos. Só pode continuar. Isso, daí na versão NVI fala, na sua versão falou ansiedade, né? Na NVI diz, não teme longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. E numa outra versão fala, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Uhum. Isso, porque quando a gente não está recebendo alimento, não está recebendo a água viva, então a gente fica perturbado, porque daqui a pouco vai mudar a estação e da onde que eu vou tirar a minha comida? Uhum. É a ansiedade, que a ansiedade é o desespero de algo que não aconteceu, é algo que está na nossa mente, que talvez nunca vá acontecer. Mas a gente começa a criar expectativas de algo que é irreal, que talvez nunca aconteça. E aí vem a ansiedade, o mal do século. No verso 9, ele fala: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa, é extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mal? Então, olha só, nosso coração é naturalmente corrupto e doente. Só Deus sabe o quanto que é mal o nosso coração, porque está escrito que ele examina nossos pensamentos. Então, está escrito: dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com suas ações. Toda ação tem uma reação. O Senhor pode honrar as nossas ações, sim. A gente não pode, não deve, né? O pastor Márcio trouxe outro dia no curso a respeito da honra, né? E eu lembrei muito do que ele disse quando eu li esse trecho, porque o Senhor, ele pode querer honrar as nossas ações, sim, e nós não devemos, não podemos, não devemos rejeitar quando uma pessoa quer dar honra para nós. Porque além de ser uma semente para quem está dando a honra, ela está plantando uma semente na nossa vida. Então, além de ser uma semente para quem entrega, também pode ser um mimo que o Senhor está dando para nós, decorrente de alguma ação de amor que a gente tenha feito. Então, é importante a gente aceitar, sim, os mimos do Senhor. Quando a gente vê no verso 11 seguindo, então veja como a gente já mudou de assunto algumas vezes, né, em poucos versículos. Fala sobre chocar ovos, né? Chocar ovos que não pôs. A condição da perdiz. É um tipo de uma codorna, né? Então, aqui traz referência de algo que não é fruto de suas mãos, coisas adquiridas ilicitamente. Levar vantagem nas coisas dos outros. No meio da vida, a pessoa acaba perdendo tudo e fica um velho tolo, um velho bobo, uma velha boba, tola. Porque construiu expectativas em cima de coisas que não foram construídas com sua própria mão. Aqui é uma consequência de pecado, né, Cris? Que a gente
já pode entender como um mapeamento. A pessoa comete... Como que é o nome desse pecado, Cris? De enriquecer injustamente? É roubo, ato ilícito? Isso, é roubo, furto, né? É um enriquecimento ilícito. Então, pessoas, sabe aquela famosa lei de Gerson, né? Uhum. Que o brasileiro, normalmente, né, dá sempre um jeitinho para levar vantagem nas coisas. Ah, olha, eu vou fazer um esquema aqui, não conta nada para ninguém, vou te dar um desconto aqui, mas não conta nada para o meu chefe. Então, você sabe daquilo, está compactuando com aquilo, está recebendo algo inapropriado. Uhum. Pequenos roubos, pequenos furtos, ou até grandes, né? É porque o que é pequeno, normalmente a pessoa considera como sendo inofensivo, mas independente do valor, só pela atitude é caracterizado roubo ou furto, sim, não importa que seja R$ 1 ou que seja 1 milhão, Uhum. o Aí, caso é o mesmo. aqui fala o que irá acontecer, né? Na metade de sua vida elas o abandonarão, e no fim ele acabará como um tolo. Exatamente. Temos uma ação e uma consequência. Consequência. A maldição decorrente do pecado ilícito, de enriquecimento ilícito. Uhum. Claro, aqui também. Não precisa nem a gente usar um dicionário, está muito claro aqui. No verso 12, fala sobre nós, porém, adoramos diante do trono eterno, exaltado e glorioso. Glória a Deus, aqui somos nós, amém? Ouviu um Amém. grito de amém, glória a Deus, porque Amém. nós adoramos ao Deus verdadeiro. Então, essa praga, essa maldição não está sobre nós em nome de Jesus. Amém. No verso 14 ao 18, Jeremias conduz uma oração ao Senhor, né? Ele traz uma oração aqui. De vindicação pessoal. Uma oração em favor dele mesmo. Essa não é uma oração intercessória para o povo de Judá. É uma oração por ele mesmo. Então, nós devemos seguir esse exemplo e estar clamando ao Senhor em nosso favor, como ele ensina aqui. Daí, no verso 19 ao 25, o Senhor nos ensina a santidade do sábado, né? Então, nós temos uma exortação para que santifique o sábado como sinal de arrependimento. Daí nós temos uma outra referência que tá em Neemias, capítulo 10, verso 31. Deixa eu ler aqui, Neemias, capítulo 10, verso 31. Também prometemos que, se os habitantes desta terra trouxerem mercadorias ou cereais para vender no sábado ou em qualquer outro dia santo, não compraremos deles. A cada 7 anos deixaremos a terra descansar e cancelaremos todas as suas dívidas. Nessa referência de sábado. Peraí, estão ligando aqui para mim. Pronto. Nessa referência aqui de sábado, é o dia do descanso. Então, nós temos algumas condicionais aqui, né? Pode falar, Bruno. Eu não tive tempo de buscar as referências bíblicas, mas já teve um momento da minha vida que eu tive dúvidas sobre o que significava o Shabat, né? O sábado. E por que Deus havia pedido para ser consagrado o sábado, para o dia de descanso, dia de buscar a Ele, né? Mas pelo que eu entendi, um pouco mais para trás, assim, no Velho Testamento, Deus instituiu isso porque o povo não estava reservando tempo para buscá-lo, para adorá-lo, para se consagrar, para se santificar. Então, ele determinou que o sábado seria o dia de consagração, de santificação, de não fazer nada em relação ao trabalho e buscá-lo nesse dia. Exatamente. Ali nós temos na Bíblia a referência do dia, né? Citando ali o sábado especificamente.
nos dias atuais, cada profissão tem o seu dia de trabalho, o seu dia de folga. A questão é que hoje nós não temos como, dependendo do tipo de trabalho, consagrar ao Senhor o sábado, propriamente dito. Mas nós devemos tirar um dia da nossa semana para adorar o Senhor, para consagrar, para agradecer, para apreciar tudo que Ele tem feito de bom, para ser gratos a Ele. Não precisa ser exatamente o sábado, mas precisa ser o nosso sábado. E não sábado do calendário oficial, mas o nosso sábado. Sim. Nós... Jesus, ele mostrou que não é apenas no sábado, mas sim todos os dias, quando ele curou o coxo lá no templo, né? E era um sábado. Até que os fariseus vieram e questionaram ele, que ele estava pecando contra Deus, que ele estava fazendo uma cura no sábado. Era uma má interpretação por parte dos fariseus, né, daquela lei do Senhor, mas não é que no sábado não poderia fazer aquilo. Que naquela época era a questão da lei, né? Então, a lei mosaica, né, ela tinha que ser seguida à risca, a lei. Então, a lei de Moisés, ela precisava ser seguida. Então, por isso que os fariseus, eles levavam ao pé da letra o que estava escrito na lei, para cobrar o que estava escrito ali. Hoje em dia, nós temos a liberdade, nós vivemos no tempo da graça, então, nós devemos obedecer à lei? Sim. Porém, a lei, ela não veio para nos acusar, e sim para nos mostrar que nós somos incapazes de seguir a lei ao pé da letra e por isso vivemos da graça, que é o favor imerecido do Pai. Então, quando ele fala ali, no verso 23, né, está escrito assim, ó, não aceitaram a minha disciplina. Então, o Senhor disciplinou o povo em relação ao descanso. E nós temos 3 condições aqui. Nós temos o se, então e o mas. Se, no verso 24, então, no verso 25, e mas, no verso 27. Então, dependendo do que a gente fizer, nós vamos receber o favor ou a maldição. Quando o Senhor diz no verso 24, se, e no verso 25, então, aí nós temos a promessa, né? No verso 25 tem a promessa do Senhor relacionado aqui à prosperidade, ao reinado, vitórias. Aqui está falando de local, tá falando de espaço físico, né? Está falando da casa de Davi, está falando da casa de Deus, do reinado. Então, é um lugar desejado, um lugar procurado para adoração a Deus, uma casa, né? A nossa igreja, Luz da Vida de Navegantes, um lugar onde o Senhor habita, onde tem as pessoas querem entrar, querem receber o favor do Senhor, porque sabem que ali tem a graça do Pai, né? Mas isso só vai acontecer se a gente seguir a regra do Senhor, a ordem do descanso. Então, o Senhor está condicionando essas bênçãos no descanso, olha isso, porque a gente normalmente pensa, não, os pecados tradicionais, né? Então, não matarás, não roubarás, né? E aí, quando a gente fala sobre o descanso, a gente não tem o costume de considerar isso tão importante. E olha o que a Bíblia nos ensina, que é tão importante o descanso que ele nos promete bênçãos, como está escrito no verso 25. Não, 25 não, perdão. No verso 25. Então,
O rei e seus oficiais entrarão e sairão por esses portões. Aqui, ó. Sempre haverá um descendente de Davi sentado no trono em Jerusalém. Os reis e seus oficiais entrarão e sairão em carruagens e cavalos no meio do povo de Judá, e esta cidade permanecerá para sempre. Então, Deus está dando aqui uma condição de bênçãos, de permanência, de alicerce, de prosperidade, de reinado, mediante a nossa obediência em relação ao descanso. Pode falar, Bruno. Essa passagem, ela me remete muito também quando nós estamos colocando o nosso trabalho acima das coisas de Deus, acima da santificação a Deus, do descanso. Quando ele fala aqui sobre guardar o sábado, né, eu digo descanso, mas o descanso no Senhor, um descanso consagrado ao Senhor, a se santificar, porque muitas das vezes a gente fala assim, eu não vou poder porque eu vou trabalhar. Nunca dá tempo porque eu vou trabalhar. Eu não vou conseguir ir porque eu estou muito cansado do meu trabalho. Eu não vou conseguir ir num culto de quinta-feira, ou eu não vou conseguir ir num culto de domingo à noite, porque na segunda-feira eu já trabalho. E vai sendo desculpas atrás de desculpas que criam esse afastamento de Deus, que criam essa total desprendimento das coisas de Deus e deixam a gente cada vez mais longe, né? Mas só esse comentário. É isso mesmo. Eu costumo dizer que quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Então, essa condição que o Senhor tem de bênçãos, ela é condicionada ao descanso. E aí nós temos o final, que é o verso 27, que é o mas. Mas, se vocês temarem e não me obedecer, então ele diz ali, né? Se fizer que todos os dias sejam iguais, sejam comuns, não tirar o seu dia de descanso, então tem ali a condição da desgraça, né? Que é o que? A destruição, que é o fogo nos portões, que significa... O que é os portões? Os portões da cidade, naquela época, é o lugar de entrada, é o lugar de proteção. Então, fogo nos portões significa o quê? Uma cidade desprotegida, uma cidade que ninguém pode conter a destruição. Quando vem o ataque, não tem o portão para proteger, porque pegou fogo. Então, é uma cidade desprotegida. Então, a condição de bênçãos, ela está condicionada ao descanso e apreciação do que Deus fez, né, em nossas vidas. É a adoração ao Senhor. Amém? Amém. Deixo aqui aberto, caso alguém queira comentar. Amém. Se não há comentários, então nós vamos encerrar. Glória a Deus por sua vida. Bruno, obrigada. E é isso aí. Cris, pela oportunidade. Deus abençoe, gente. Tchau.